Pessoal, boa noite. Mais um AsaCast hoje em Blumenau, Santa Catarina, que faz parte do Aeroclube de Blumenau. E quero fazer menção aí dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, antes de começar, que são os que fazem parte desse grande projeto. A Flyjet Aviation, a Valhall, do nosso amigo Ricardo, a Nuvme, que é do nosso amigo Carlo, a Hangar 33, do nosso amigo Denis Lunelli, que também é sócio aqui do Aeroclube, a La Bella Pizzaria. Vamos esperar para ver se eles mandam uma pizza, né? Geralmente, quando a gente faz um programa assim, do nada aparece uma pizza, né? Um abraço pessoal da Labela e também a todos os associados, amigos, pilotos do Aeroclube de Blumenau. Muito bem-vindo. Nessa noite está comigo aqui o Renato. Renato, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, né? É sempre uma honra, né? Para vocês que não conhecem o Renato é um dos tripulantes aí do Arcanjo 3, né, Renato? Não só do 3, também do 1 às vezes. Do 01 às vezes. É, e às vezes faz as viagens para fora que a gente vê, andar também voando com outras corporações, né? Isso. E a gente quer trazer um pouco para a nossa audiência, nosso pessoal que tem nos ouvido aí, visto também todas as semanas, um pouco das experiências, né? E trouxemos aqui o comandante, o capitão Jair, para falar um pouco também. Major. Eu falo capitão porque quando conheceu quando era o clube a gente chama normal. E continua chamando de capitão. Né? Voo planador, voo avião, já está sempre... Comandante multi. Hoje é major, legal. Sim. E para nossa audiência também conhecer um pouquinho mais aí a operação diária do Arcanjo, a tua preparação, como é que é o teu dia a dia no Arcanjo aí? Porque me parece que tu, quando tem um acionamento, é o primeiro a chegar, o último a sair. Vai contando um pouco da operação diária aí. Primeiramente, tudo bem, boa noite. Primeiramente, te agradecer, né, pelo convite. Mesmo antes de vir para Blumenau, eu tinha já o Aeroclube de Blumenau como referência até nacional, né? E hoje é muito gratificante para mim fazer parte da parte de instrução aqui de primeiros socorros, com a turma de comissário, de piloto, enfim, aqui do Aeroclube. E agora tá aqui participando com vocês aqui dessa conversa. Dá uma palhinha o que se trata isso até claro. Para eles entenderem, né? Então, na instituição, né? Sou bombeiro militar desde 2013 e eu trabalho nas operações aéreas de resgate desde 2016. Então, na função de tripulante operacional. O que é o tripulante operacional? Hoje, na instituição, nós temos, na parte de operações aéreas, nós temos uma tripulação composta, mista, né? Tem civis e tem militares. A tripulação médica, a equipe médica é constituída por civis, enfermeiros e médicas e enfermeiras, né? Também do SAMU. Pelo SUS? Não, pelo SAMU, né? Pela SES, pela Secretaria do Estado de Saúde, né? Tá. Pelo SAMU. E aí os bombeiros militares, os oficiais que administram, digamos assim, né? Que fazem a gestão do batalhão, o comando. E também são os pilotos. E os praças são os tripulantes operacionais, mecânicos aeronáuticos, que são quem fazem o resgate, propriamente dito. E durante as operações com a aeronave, né? Porque nós falamos operações aéreas, mas é uma fração, né? A parte do voo é uma fração de toda a operação. Mas durante a parte de voo, o tripulante operacional está intimamente ligado com o papel do comando, né? Sem estar comandando, obviamente. Sim. Mas responsável pela segurança de voo, pela segurança principalmente nas áreas não homologadas, né? Onde a gente vai pousar as aeronaves aí lá no meio de uma rua, num ambiente mais menos controlado. Mais inóspito. Quem faz essa gestão dos riscos juntamente com o comandante é o tripulante operacional, que é aquele cara que está na porta da aeronave, né? E a gente também passa as coordenadas para o comandante de que manobra, de que posicionamento da aeronave é mais adequado para que não tenha nenhuma colisão ali. Né? Só para quem está nos assistindo nesse momento, para explicar um pouco melhor, né? Bom, eu posso falar de fiel ou fiel já é uma coisa que é ultrapassada? Não, pode se falar de fiel. Que o tripulante operacional, ele tem basicamente duas funções bem claras. Fiel e resgatista. O fiel seria aquele que coordena a operação toda, entre o resgatista que ou saltou na água, ou fez o rapel, enfim, e o comandante, para ver a atitude da aeronave de acordo com o que está acontecendo no resgate propriamente dito. Então, o fiel é aquele cara que coordena, né? Lá fora eles chamam bastante o fiel de crew chief, né? Que é o chefe ali de cabine. Então, fiel é adequado. Acho que, inclusive, todas as unidades de aviação pública do Brasil ainda utilizam esse termo, e esse termo acho que nunca vai parar de ser utilizado. Apesar de que
A RBAC, né, que a RBAC 90 nos trata como operadores aerotáticos e não tripulantes operacionais. Mas nas operações de bombeiros, normalmente a nomenclatura que usa-se, né, institucionalmente, é tripulante operacional. Isso. E aí tem a parte do resgatista, que é o... eu não sei se depois o Gabriel vai conseguir colocar, a gente vai mandar uma foto, Gabriel, para quando a gente estiver falando aqui, vai ficar a foto do arcanjo e ele nessa posição de fiel para as pessoas que não entendem, para eles saber o que nós estamos falando. Para ilustrar. Tipo assim, aquele negócio, vai fazer um pouso numa área que nunca não é próprio para pouso de helicóptero. Você é aquela pessoa que já fica pro lado do helicóptero de fora, certo? Com a porta aberta, lógico, vocês estão com um cinto ali, né? Vocês têm um cinto. Isso, ali. Nós temos 3 pontos de ancoragem. Ancoragem, né? Normalmente. Né? Antes de procedimento padrão, antes de solicitar, a gente tem uma velocidade, obviamente, né? Cada modelo de aeronave tem uma velocidade para abertura e fechamento de porta. Sim. E dentro da nossa operação são 60 nós, no máximo 60 nós. Então, antes de eu solicitar ao comandante a abertura da porta, né, ou qualquer outro tripulante no Bombeiro de Santa Catarina, nós temos que solicitar a abertura e fazer o cheque de ancoragem. Normalmente, a gente vai cotejar isso para o comandante, né? Livre abertura de porta, ele vai dar que está livre a abertura de porta e a gente vai falar, o tripulante está duplamente apeado ou triplamente apeado, abrindo porta da esquerda, porta aberta e travada. Então, essa é uma parte... Todas as manobras que você faz já está coordenado, antes de fazer já está brifado com o piloto. Na manobra de pouso? Não, na manobra, vou dizer... Assim, nas atitudes dentro de cabine, sim. Já está... Então, diretamente é você que mais fala com os pilotos. Isso, essa cabine estéreo, essa comunicação tem que ser bem clara e objetiva, né? Entre tripulante operacional, na função de fiel, e comandante da aeronave. Qualquer movimentação, até de material que tiver dentro da cabine, a gente comenta que é a barca, né? Ali atrás. Sim. Qualquer movimentação de material que tiver ali, ela tem que ser comunicada, porque a gente sabe, o senhor voa helicóptero, sabe que muda bastante coisa, dependendo do tipo de movimentação, se a gente tiver numa operação de risco, né? Vamos dizer assim, uma operação de baixa altura, por exemplo, que envolve uma precisão, isso, uma operação de precisão, obrigado, fugiu a palavra. Uma operação de precisão, qualquer movimentação interna pode causar um acidente. Né? A gente às vezes está 1 metro, às vezes, de uma copa de árvore com o rotor principal. Então, essa parte tudo tem que ser bem E de novo, coordenado. né, Renato? O piloto ele tem que confiar mais em ti, é isso, né? Do que ele está vendo. Exatamente. Às vezes ele para, né? Para perguntar ou para esperar uma ordem tua, até porque tu estás pro lado de fora, com o corpo pro lado de fora, vendo todas as partes, se o helicóptero cabe naquele ambiente ou não. Poxa, porque vamos lá, cá entre nós, né? Tem ambientes que vocês já pousaram que às vezes não cabe nem o helicóptero, né? Se tu olhar assim, poxa, como é que esse troço cabe aqui dentro, né? Com certeza, tu deve ter algumas histórias disso, né? Tem alguns pousos restritos. E eles não fazem isso por fazer, eles fazem isso porque eles precisam salvar uma vida, eles precisam chegar rápido naquele ambiente, né? Então, é um risco, né? Não deixa de ser um risco. É bem forte pra gente a presença de que a gente faz o que é necessário, mas dentro da segurança, né? Sim. Então, existem muitos riscos em optar-se por pousar restrito. Sim. Dentre eles, obviamente, a colisão com fios, com obstáculos, mas a gente tem que estar sempre pensando à frente do tempo, né? Então, a gente faz um cheque de potência antes, porque normalmente o pouso em local restrito ele vai pedir um pouquinho de mais potência, né, da máquina para fazer o pairado, para descer num que a gente chama de elevador, né, o vertical. Então, e a gente tem que lembrar que depois que nós fizermos... Aqui, será que o pessoal consegue ver bem? É isso aí. É você que está aí, né? Esse é o Sargento Jair, me parece. Aqui? Isso. Ó, está aqui no lado, então essa aqui é a posição do fiel. Do fiel. Ele fica a porta aberta, olhando e narrando para o piloto que está lá do outro lado, certo? As pontas do helicóptero para ver se ele pode pousar ou pode resgatar, né? Ele que está avisando... Isso, normalmente são os olhos, né, do comandante. Sim. O comandante tem vários parâmetros ali, limitações de motor, enfim, que precisam ser
analisados ali, né? Durante um resgate. E da mesma forma o tripulante operacional faz essa visualização enquanto o piloto monitora, faz o cross-check dele ali para fazer essa aproximação. É como se fosse quase uma... Não digo que é um comando de voz, mas o grau de confiança que o comandante tem conosco, que estamos ali atrás, é semelhante a isso. É como se ele fechasse o olho e a gente falasse, posiciona, ou se ele tivesse voando só instrumento e a gente falasse, posiciona a aeronave tantos graus, enfim. Entendi. Então, por exemplo, fosse para um resgate, colocaram a aeronave no chão, a aeronave está em segurança, tu é o primeiro a sair também, se eu não me engano. Isso. O último a embarcar, o primeiro a sair, é isso, né? Isso, a gente tem operações single pilot na nossa instituição e dual pilot, né? Sim. Aqui em Blumenau nós operamos com a aeronave na maior parte do tempo configurada single pilot. Então é só eu e o comandante, né? Ou é só o tripulante operacional fiel e eu, comandante. Então imediatamente após o toque, a gente já vai estar livrando aqueles apeamentos todos que a gente está amarrado para a gente descer e ter uma visão ampla 360 do que está rodeando de riscos que podem se aproximar, né? Cachorro, carro, cavalo, vaca, enfim. Curiosos. Sim. Impressionante o número de curiosos que se aproximam mesmo com a aeronave girando. E diga-se de passagem, quando pousa o Arcanjo, quanto mais longe ficar, é melhor, né? Mais longe ficar, melhor. Questão de segurança. Não tem uma explicação do porquê ficar perto, né? Na verdade. E no ambiente de praia também, né? Bastante perigoso. Então, nós somos os primeiros a descer para que, se necessário, a gente coordene com o comandante uma arremetida, né? Sim. Ou tente de alguma forma interceder naquele risco que está se aproximando, né? Já aconteceu de eu descer da aeronave, sair correndo e ter que agarrar uma pessoa porque ela estava indo para o rotor de cauda, de pular assim, né? E o rotor de cauda ele acaba ficando invisível, então enfim, quase não vê, né? E as pessoas ficam um pouco, dependendo ali da situação, fica um pouco atordoado, né? Por conta da ocorrência em si. Da situação que aconteceu. Isso, né? E aí chega um helicóptero, que é alguma coisa que a pessoa às vezes não está ambientada. Sim. Enfim. E aí nós somos os primeiros que descem. No Dual Pilot, aí nós descemos e muitas vezes nós temos uma segurança dupla, né? O copiloto né? acaba descendo e auxiliando. Então, às vezes, um fica à frente, outro fica à retaguarda da aeronave. Entendi. E a gente consegue ter um grau de segurança um pouquinho maior. Bom, chegou na operação, está seguro, colocou a aeronave no lugar certo. A tua parte, né? Que vamos lá, é o fiel, é o responsável, muitas vezes, né? Você faz parte desse resgate? Essa pessoa precisou de resgate. Da equipe médica? Ou do atendimento médico ou do resgate extração? Extração ou equipe médica ou busca e salvamento. Porque chega agora nessa época de verão, vocês também... Tem um que pula na água para salvar também, né? Sim, seria o resgatista. O resgatista, que não é você no caso. Sim. Também é? Sim, todo tripulante operacional, ele é um resgatista e é fiel. Nós somos... Então você é um dos primeiros a pular na água. Isso, nós fazemos... normalmente nós trabalhamos a tripulação do dia. São, aqui em Blumenau, né, o comandante, 2 tripulantes operacionais, aí o médico e enfermeiro, e a gente tem um mecânico aeronáutico que é de uma empresa contratada. Que fica na base. Que fica na base para qualquer pane. Os tripulantes operacionais, eles tendem a revezar cada ocorrência. Então, por exemplo, deu uma ocorrência de acidente veicular. O Arcanjo foi lá, decolou, pousou, atendeu. Quando ele retornou, estava retornando para a base... Aconteceu um afogamento, uma pessoa caiu no rio ou alguma coisa assim. Aí, o tripulante operacional que ficou na base já vai estar pronto, ele vai receber, né, essa chamada ao mesmo tempo, vai ficar pronto já com a roupa de salvamento aquático e preparado para fazer essa incursão, digamos assim, na água. E aí, a aeronave só vai fazer um TGL e vai deslocar para a ocorrência o mais rápido possível. Aquele tripulante que estava na base já vai estar é isso. E em tese ele é sempre o resgatista porque ele está descansado. Porque existe uma solicitação física muito grande, né, nos nossos resgates. Tanto nos resgates de montanha quanto nos resgates aquáticos. Então, normalmente a gente intervala esse que foi, por exemplo, na próxima ocorrência. Esse tripulante que foi para a ocorrência... do acidente de trânsito, na próxima ocorrência ele vai ficar na base, descansado. E aquele que saltou se torna o fiel, né, da próxima ocorrência. Entendi. E a gente fica numa rotatividade sempre visando que o resgatista, que é aquele que vai ter
um estresse físico, digamos assim, bem alto, esteja em condições mais descansadas para efetuar o resgate. Entendi. E com a tua experiência, com esse tempo todo, vamos dizer, de 2013 tu falou, né? 2013 Bombeiro Militar, 2016 Arcanjo. 16 Arcanjo. Já tem uma vasta experiência, tu deve ter visto, quer dizer, participado de alguns resgates até que, né? Lógico que acidente, vamos dizer, é o que mais acontece talvez na Operação Arcanjo, né? Estatisticamente, parada cardiorrespiratória é a primeira, né? Hoje eu acho que eu devo... Porque para quem está nos ouvindo, é importante falar isso. Poxa, mas o que tem o Arcanjo a ver com a parada cardiorrespiratória? Porque tem um monte de ambulância, a cidade, né? Sim. Você pode falar para eles que é a velocidade do negócio. Isso. O que o pessoal acha normalmente, entende de uma forma muito superficial, é que o helicóptero vai chegar rápido e vai levar rápido, né? Mas a diferença dos Arcanjos, principalmente no estado de Santa Catarina, e também em outras configurações pelo Brasil, é que está levando a equipe o suporte de vida avançado até a cena, ou seja, está indo praticamente ou mais que uma UTI para a cena. A gente tem hoje... O segredo é chegar rápido. O segredo é chegar rápido. Muitas vezes a gente vai... Eu vou falar aqui da região do Vale do Itajaí. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, para interior de Timbó. A gente vai 10 minutos. Sim. Então, em 10 minutos, sendo que a unidade avançada que tem aqui na região é em Blumenau. Lá não vai ter unidade avançada. Levaria, né? Vai ser uma unidade básica. Sim. A unidade básica, sim, trabalha dessa forma. Né? Que é como, por exemplo, os bombeiros terrestres trabalham, né? Com a unidade de atendimento de base, que eu falo, né? Então, ele vai e faz o atendimento que a gente fala que é o load and go, né? Ele faz a estabilização dessa vítima e de imediato já conduz para o hospital mais próximo. A diferença do Arcanjo não. É stay and treat. É a gente chegar e tratar aquela vítima. E modéstia à parte. Modéstia não, né? A gente não pode ter falsa modéstia. Sim. Os serviços dos Arcanjos aqui de Santa Catarina se destacam muito com a participação do SAMU, né? Da Secretaria do Estado de Saúde. Sim. Do SAMU Aeromédico. Hoje a gente tem... Hoje é a 4ª unidade no mundo a ter sangue a bordo da aeronave. Então, a gente pode ofertar sangue para a vítima. Importante. A gente tem compressor torácico automático que foi o primeiro modelo de compressor torácico usado na América Latina. Foi os Arcanjos. Para fazer o ressuscitar. Isso, para fazer a manobra, né? A massagem cardíaca. A gente tem o reanimador, o compressor cardíaco. Nós temos também ultrassom portátil. Então, imagine que uma vítima de acidente veicular está encarcerada com uma hemorragia interna importante. Sim. Em loco mesmo, o nosso médico vai lá, tira o ultrassom, já consegue ter certeza se ela está realmente com hemorragia. Porque antes nós trabalhávamos com sinais e sintomas. Agora não, ele tem um diagnóstico de imagem, então ele vai lá... No local? No local. A vítima às vezes ainda está presa. E a gente já tem um diagnóstico. E voltando, né? Tem duas coisas que é contra o tempo, né? Um acidente de carro, dependendo da gravidade, que é a questão do sangue ali, né? Sim. E a questão da parada cardíaca. Isso é contra o tempo, né? Isso aí, quanto mais rápido chegar, a chance de trazer a vida de novo é muito mais fácil. E a questão, você falou uma questão do sangue, que é importante também falar para nossa audiência, que é hoje vocês levam essas bolsas de sangue dentro do helicóptero, né? Isso. Mas por que estão levando e antes não levavam? O que isso significa, vamos dizer, na agilidade ou na eficiência? Vamos lá. Voltando um pouco no tempo-resposta, né? Uma parada cardíaca, 1 minuto, a cada minuto desassistido, a vítima ela tende a perder 10% de sobrevida, de taxa de sobrevida. Então, isso não sou eu quem está falando, é a American Heart Association, que é quem direciona, né, os estudos e até o tratamento, digamos assim, de uma parada cardiorrespiratória. Então, o tempo-resposta é importantíssimo. Sobre o sangue, o que acontece hoje é quando uma pessoa tem uma grande hemorragia, o que habitualmente se vê no Brasil é a oferta de soro, porque a pessoa está perdendo volume. Então, a gente tem um soro fisiológico, um ringer, enfim. Sim. E é dada essa oferta para repor aquele volume que a pessoa perdeu, para ela não entrar em choque hipovolêmico, digamos, né? Que é uma condição um pouco mais difícil de ser controlada, porque por conta, né, vai agravando a situação. E o sangue não, mas o soro, a diferença é o seguinte: antes fazia-se soro e agora se faz sangue. Existe quase que um aspecto lógico, né? É como se você trocasse... Eu vou fazer uma comparação que pode parecer boba aqui, mas o óleo do seu carro, né, tá baixando. Ao invés de você trocar por um óleo
de carro né, normal, Sim. você vai lá e coloca um refrigerante. Sim. Pode ser que ele até funcione, né? Continue com uma pressão, mas não vai ser a mesma forma. Sim. O soro, ele te dá volume, consegue manter alguns sinais vitais, algumas capacidades que é boas. A questão da perda de sangue, vamos dizer. Só que uma amputação, vamos dizer assim. Isso, uma hemorragia arterial, por exemplo, que é importante. A pessoa perdeu muito sangue. Antes se recolocava aquele sangue com soro, porque não havia sangue. E hoje não. E o soro, ele conduz medicamento, tudo mais, mas não conduz oxigênio. Tem toda a parte de hemocomponentes, de cicatrização, tudo isso o sangue pode fazer, o soro não. Então, o mais adequado seria sempre ter o sangue. Até a gente tem historicamente aí, em Segunda Guerra, era plasma, né? A gente vê, às vezes, o pessoal já dava plasma naquele tempo. Olha só. Então, hoje é uma tendência. Hoje nós temos aqui no estado de Santa Catarina o sangue total, que é o sangue com todos os seus hemocomponentes integral, né? Como sai do corpo, ele tá ali para oferta. E no estado do Paraná também tem o SAMU Aeromédico lá que faz a oferta de sangue, mas aí lá eles são hemocomponentes, né? São frações. É outro modelo de assistência, mas também utilizando a parte do sangue, para a gente ver quanto o Brasil está à frente, né, nessa parte do aeromédico no mundo, e às vezes a gente não consegue dar o devido valor, né? A gente acha que o sistema está ruim, mas não, está muito à frente. Então hoje nós, vamos lá, comparando com o mundo, a gente está à frente junto, comparando de igual para igual. Voltando para o Arcanjo, ele é uma UTI móvel que quanto mais rápido chega, mais rápido a vítima vai receber assistência avançada. Vai ter uma sobrevida mais rápido, vamos dizer, uma resposta mais rápida, né? Isso. Assim dizem. Isso. Então, essa é a importância, né? Porque às vezes as pessoas veem o Arcanjo, legal, tal, mas o que está fazendo, né? E na verdade, isso... O Major Jair falou isso da última vez. O Arcanjo, ele não decola por decolar, né? Não. Ele decola quando você vê o Arcanjo é porque... Alguma missão. Eu sempre digo, o negócio é bravo, não é um negócio, uma missão calma, né, o Renato? Pode-se dizer assim, né? Normalmente a gente passa por algumas triagens prévias, né? Para realmente ser acionado. Não, isso também tem que ser... Não pode ser uma coisa que demore o atendimento, né? Que fique pegando muitos dados sobre a ocorrência. Mas tanto a central do SAMU quanto a central do bombeiro, que são quem despacham as ocorrências para nós, e também as centrais do bombeiro voluntário, né? Que a gente tem no nosso estado, também despacham para a gente. Eles têm já uma padronização de acionamento, né? Uma ocorrência que é realmente necessária, o emprego da aeronave com o suporte avançado de vida. Ou para extração, para o resgate. Já sabe que, vamos dizer, é preocupante, que precisa do Arcanjo e tal. Que o tempo-resposta é importante. Entendi. E agora, né? Chegando agora a época do verão, a base continua a Blumenau, mas acabam se deslocando para o litoral. Durante o dia, o helicóptero fica no litoral, né? Isso. Porque as ocorrências, elas acontecem mais lá? Isso, na verdade... E onde é que é a base lá? Nós já tivemos alguns modelos, né? Diferentes, dependendo dos anos. Em 2016, a aeronave ficava permanente em Itajaí. Tá. 17, 18, 19 para 20 ficava permanentemente em Balneário Camboriú. Permanentemente, eu digo, no quartel de bombeiro. No quartel. Isso. Permanente, eu digo que ali do dia 15 de dezembro até... Isso. Ficava lá, né? Isso, do dia 15, assim, um exemplo, do dia 15, 20 de dezembro até aproximado do carnaval. Isso. Ou depois do carnaval, né? Sim. Aí depois de 20 ali, né, entrou a pandemia, a gente começou a ficar temporariamente. Então, diminuiu o tempo de permanência lá, mas nós íamos fazer patrulhamento de praia. Por quê? Porque a gente sabe que o litoral catarinense é muito procurado, né? Turisticamente falando. Sim. Então, imagino que... A população, ela aumenta... Aumenta, triplica. Isso, o número a densidade populacional triplica. Triplica, né? Então, ali, né, principalmente na região de Balneário, aqui, né, na nossa proximidade. Bombinhas também, Itapema. Sim. Não tem assim como eu pontuar onde exatamente tem muita gente, porque tem muita gente em todas as nossas praias. Sim. E aí, por isso, existe a necessidade de encurtarmos o tempo-resposta, principalmente para afogamentos. Tá. Infelizmente,
estende o nosso tempo-resposta para, por exemplo, uma colisão na 470 aqui no Médio Vale. Mas não tem, né, ainda como a gente ter muitas aeronaves no estado para cobrir toda a demanda. Então, e hoje, no verão, ela fica aonde? Navegantes. Quartel de Navegantes. Tem um heliponto lá, tem uma estrutura para a gente lá. E volta para Blumenau no final do dia. Até hoje diminui um pouco as ocorrências na região aqui, né? Isso. E também a gente... Agora, se eu não me engano, é mais curto ainda. Então, é mais anterior ao Natal e depois do Ano Novo já retorna. Então, e aí, finais de semana, que é onde tem um fluxo maior de turistas nas praias. Ela retorna. Aí a gente faz o patrulhamento de litoral, faz o atendimento. Ela volta só aos finais de semana. Isso. E aí depende também de comando, né? Tem toda a parte de gasto, de gestão. Mas até porque vocês também têm uma estatística já, né? Tem. Então acaba trabalhando em cima da estatística, né? Até curioso, você falou da estatística. Eu lembrei da parte de parada cardiorrespiratória, né? Sim. Que é a nossa principal, acho que é o que nós primeiro atendemos em número é a parada cardiorrespiratória, depois os acidentes de trânsito. Sim. E nós temos individualmente, né, as estatísticas. Hoje eu estou com 160 paradas cardiorrespiratórias atendidas. Você? Só eu. Fora a equipe, né? Vamos dizer, fora... Não, a equipe... só com ele na tripulação. Os arcanjos. E vamos lá. E aí tem a questão do transplante de órgão e o transplante, que a gente vê praticamente diariamente, né? Às vezes vem uma pessoa para ser transportada que está aguardando o receptor. O receptor. E fala um pouquinho disso também, porque já é uma terceira via do helicóptero também. Sim, a gente chama de missões primárias, secundárias, né? Terciárias. A parte do transporte de órgãos vitais, ela diz respeito não somente aos órgãos, obviamente, mas também aos receptores desses órgãos, né? Porque também é todo mundo contra o tempo. Todo tempo-resposta. Até, inclusive, semana passada nós fizemos um transporte de uma criança que bradou, acho que de manhã ali, umas 10 horas da manhã. Surgiu um doador para essa criança lá em Porto Alegre. E a criança estava em Joinville. E ela tinha que chegar de Joinville a Porto Alegre, isso eram 10 da manhã, ela tinha que chegar às 2 horas da tarde lá em Porto Alegre. Quer dizer, só de avião. Por conta do tempo de isquemia, né? Tem tudo isso. E o nosso avião... Coração? Oi? Era coração ou o que era? Era rim. Rim. Então, o tempo-resposta que nos fez hábil foi sair com um helicóptero daqui, pousar em Joinville, fazer um TGL, né? Só embarcar os pais e a criança. TGL porque ele não corta, né? Isso. 100%. Ele fica acionado, só pousou, e já leva. Só pousa, fica girado, embarca e já decola. E de lá nós levamos para Florianópolis, onde nossa aeronave asa fixa, nosso avião já estava esperando para fazer esse transporte até Porto Alegre. Então, o tempo-resposta que saiu às 9h30, acho que nós pousamos aqui 9h05 em Joinville. Era antes do meio-dia, essa criança já estava em Porto Alegre. Imagine se fosse de carro. É a importância, né, e agilidade dos arcanjos, né? Não vamos falar só do helicóptero, porque geralmente quando tem um voo mais longo, acaba utilizando asa fixa. Asa fixa. Para isso, né? Que são os aviões, né? Isso. E fora isso, tu tens um monte de né? A gente sabe que a gente acaba convivendo com vocês um monte de testemunhos disso, né? Que às vezes são uma operação dupla, né? Sim. Tem a própria parte da parada cardiorrespiratória, né? Existe toda uma cadeia de coisas acontecendo na nossa mente do que não só propriamente aquela vida que está ali, né? Aquela vítima que está sofrendo a parada cardiorrespiratória. Nós temos que pensar num contexto geral de que essa vítima, às vezes, já teve uma morte encefálica, alguma coisa assim. Sim. Mas nós podemos fazer alguma coisa para que tem uma doação de órgãos, por exemplo. Até isso está rodando, então é muito mais amplo do que... Tem mais gente, tem mais estrutura atrás disso. Isso, tem muita coisa por trás disso. Inclusive tem sentimentos da outra família, né? Enfim, tem uma história muito legal que foi da Isabelle. Nós levamos o coração e levamos ela. Nós pegamos os dois, né? E depois ela ainda escreveu um livro, é atleta transplantada hoje. Eu soube dela. Ela Pode veio contar até um pouquinho para... Ela veio numa formatura aqui, a Isabelle é de Jaraguá. Sim.
E ela tinha eu não vou me recordar agora qual que era o problema cardíaco crônico que ela tinha. E eu lembro que ela não conseguia, ela relata, né, que não conseguia nem levantar do sofá, né? Não conseguia levantar da cama, sem força, não, ficava ofegante, só de mudar de posição, enfim. E aí chegou o coração dela, que ela fala, né? Chegou meu coração. E aí ela tem 30 anos, se eu não me engano, 30 e alguma coisinha. E o doador dela, 15 ou 16. E aí deu essa possibilidade de ser transplantada. Sim. E nós fizemos a transferência do órgão para que o setor de transplante aqui, a gente foi resgatar o órgão para trazer para o Hospital de Santa Isabel, aqui, né, em Blumenau, que inclusive é referência em transplantes. Sim. E ela estava em Jaraguá nos aguardando também para ir lá buscar ela e trazer ela. Então nós trouxemos o coração, que foi para ela, e trouxemos ela também. E muitas vezes você sabe depois, né? Também, né? Depois, e hoje... Acaba sabendo depois, não no dia. No dia acabo... E o legal é que, sim, muitas vezes acontecem das vítimas voltarem, né? Irem nos conhecer. E agradecer, né? E ela acabou escrevendo um livro e acabou virando atleta. Hoje ela surfa, corre. É mesmo? Inclusive, eu tive a possibilidade de convidar ela para fazer uma corrida, que eu corro com os cadeirantes, às vezes. Sim. E aí eu tava numa matrix muito louca, porque eu tava correndo, digamos assim, emprestando as pernas para quem não podia correr. Sim. Mas ao mesmo tempo ela estava transplantada, então tinha um coração que, né, estava transplantado nela, emprestando as pernas dela para uma pessoa, uma situação assim que é difícil de descrever, mas que é muito gratificante de ter vivido, né, no caso. Que legal. Que legal. Não, e a importância, né, Renato, novamente, dos arcanjos, né, com essa movimentação do transplante, né? Isso aí é praticamente direto o que está acontecendo, né? Acaba vindo com asa fixa, depois leva de helicóptero, vai buscar o paciente, porque é tudo quanto tempo, né? Então, a importância hoje do arcanjo, a gente fala Blumenau, mas na nossa região, né, a região de Santa Catarina, onde tem vários arcanjos, são 4, né, que tem em Santa Catarina? Temos 3 aeronaves asa fixa e 2 helicópteros. Então, são 5 aeronaves. 5 arcanjos. Espalhadas por Santa Catarina, isso aí ficou essencial, né? Essencial e o tempo-resposta disso tudo, né? A gente sabe porque tem amigos, tem médicos aí nos hospitais aqui na cidade e eles falam disso, que o arcanjo veio para revolucionar essa questão do transplante. E agora, com o balizamento noturno, a gente sabe que isso aí tende a melhorar mais ainda, né? Tende a dar um alcance, né? Isso, tende a dar um alcance nessas necessidades de emprego do asa fixa, principalmente na parte de transplantes, né? Sim. Hoje Santa Catarina é o número 1 em transplantes no Brasil. Sim. A SCC Transplantes se destaca muito pela organização, né? E logística, toda a logística que tem. Sim. E nós, como unidade de aviação pública, estamos à disposição para fazer esse tipo de serviço. Isso é muito legal. E a gente ouve falar muito bem disso aí de vocês, né? E o sincronismo e o que funciona. Então, novamente, o arcanjo é transplante. Trabalha com transplante, resgate, combate incêndio. Eu me lembro que uma vez você estava fazendo, acho que perto do Garcia, por ali eu estava chegando, eu vi, né? Faz um tempinho já. E vocês têm embaixo ali o helibalde. Que acaba pegando, eles vão... Só que assim, ó, não se assuste, se tiver um incêndio, qualquer piscina que tiver perto, vocês vão pegar. Né? É o estado de necessidade. Eu acabei acompanhando vocês. Eu acho que foi para trás do shopping, lá para trás, já faz uns anos atrás, uns 3 anos. No Neumart, será? Foi 2018, acho que 19, né? Deu um incêndio grande ali no centro. Deu um incêndio e você estava ali pegando água na piscina, depois no rio, depois tal. Então, o helicóptero também tem essa função. Pode falar um pouquinho disso. A nossa aeronave, as duas, né, de asa rotativa, elas são dotadas de um cargo Hulk, o 01 lá de Florianópolis com capacidade de até 750 quilos e o 03 aqui de Blumenau capacidade de 1.160 quilos. Ambas as aeronaves possuem o equipamento do helibalde, que é um equipamento utilizado mundialmente para combate a incêndio florestal. Que é tipo num buçá, assim, né? Isso, é um cesto, é um cesto, né? Um balde, digamos assim, de água, com capacidade de 540 litros, né? Nesse modelo de aeronave. Mas esse helibalde mundialmente vai de 150 até 10 mil litros nas aeronaves gigantes, né? E aí, quando faz essa operação, sai todo mundo de dentro e fica o fiel novamente. Isso. E o piloto. O fiel sempre vai estar lá. O fiel tá junto. O fiel não... problema, João. Fiel.
É isso aí. O João é o nosso piloto de Fórmula 1. O fiel não abandona, não, cara. O fiel tá sempre junto, né? É mandatório, praticamente, que o fiel esteja assim, nas operações de risco. Acaba vendo em filme, acaba vendo em reportagem e é rápido o negócio, né? Isso. A gente vê agora esses incêndios que acontecem anualmente aí nos Estados Unidos. É piscina, é lago, é onde for. Tiver água, o pessoal vai pegando água e vai apagando o incêndio. O incêndio, a gente deixa bem claro que o incêndio ele não vai se extinguir somente com o uso das aeronaves, né? Tem que ter um pessoal em solo. Tem que ter um pessoal em solo. Quiser explicar para eles que eles conseguem ver bem aqui, ô Renato? Então, essa parte do helibalde, ela tem algumas configurações, né? Esse helibalde aqui, ele tá num short, né? A gente tem um helibalde também que é feito para long line, que é uma linha grande, né? Às vezes 50 metros ali, 150 pés de linha, e que muitas vezes, principalmente você colocaste ali a parte dos Estados Unidos, lá eles operam às vezes somente com piloto, porque a gente sabe que tudo que voa, né, tem que ter o peso relacionado. Sim. E quando a gente vai fazer a operação com combate a incêndio florestal, a gente retira todos os equipamentos a bordo da aeronave, tudo que tem peso, a gente só fica a gente mesmo, equipamentos necessários, obrigatórios e o helibalde. E aí, muitas vezes, a gente começa fazendo aquela troca, né? Esse helibalde aqui de baixo, ele tem uma regulagem. Então, ele pode ficar ali com 50%, 60%, até 100% de capacidade. Como a gente começa... Peso balanceamento. Isso, como a gente começa mais pesado, ele começa com uma capacidade menor. À medida que vai fazendo os lançamentos, vai consumindo querosene, nós vamos aumentando a capacidade dele. Legal. É uma versatilidade, cara. O helicóptero E Renato, assim... Uma máquina fantástica. Voltando assim um pouco, né? O que mais, como resgatista, como fiel, como parte da corporação, o que mais, assim, tu gosta? Porque tem uma coisa que tu gosta mais dos resgates, né? É o teu trabalho, tu faz tudo, mas tem uma coisa que te chama mais atenção. Um resgate, sim, que tu diz, pô, esse eu quero fazer, esse eu gosto, né? E o que realmente... Tu lá na frente, tu pensou assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Nesse resgate, assim, aquela freada, assim, o que eu tô fazendo aqui? Olha... Essas duas perguntas em uma só, vamos lá. O que me fez, né, na verdade, procurar o bombeiro militar até em 2013 foi a aviação. Então, eu entrei na instituição por conta da aviação. Não tem aquela mística de, quando eu era criança, eu queria ser bombeiro militar. Não. Queria ser aviador. Queria trabalhar com aviação. E acabei jogando futebol, enfim. Daí lá na frente, quando o mundo girou, abriu essa possibilidade de prestar o concurso. Sim. E aí eu só o prestei, porque no local onde eu trabalhava passou um dia voando o Arcanjo. Tu olhou pra cima? E aí eu olhei pra cima, tinha uns bombeiros na minha frente. Eu falei, cara, vocês têm helicóptero? Ele, não. Eu vou. É 2010 isso. Eu trabalhava no resort lá em Florianópolis. Foi quando começou? Eu sou formado... Isso, exatamente. Foi no ano que começou. Eu sou formado em Educação Física, né? Eu era gerente de Spa e Fitness lá no resort. E aí passou o helicóptero, já cheguei pro bombeiro, que isso, cara? Vocês têm um helicóptero vermelho, né? Deles, não, é nosso Arcanjo, que a gente começou agora, tem helicóptero. Eu falei, não, eu vou entrar nessa corporação aí. Sim. Impressionante. E uma das coisas que eu não tenho nenhuma dúvida é que todos que estão envolvidos na aviação, principalmente na aviação de resgate, faz parte da vida, né? A gente não se vê, o aviador em si, né? Todos os profissionais, né? De todas as profissões, enfim, aqueles que eles são, né? Eles não estão. Sim. Eles são aquilo, né? Eles vivem aquilo, eles respiram aquilo. Sim. Dormem pensando, acordam pensando, enfim. Como se fosse nascer com uma asa, né? Isso. Como uma asa. Se fosse parte de... Você pertencesse, né? Você se sente pertencente uma coisa à outra. E assim, do que eu mais gosto de fazer obviamente que as ocorrências... É até estranho, né? Eu falar, as ocorrências mais graves são as que nós mais gostamos, né? Muitas vezes. Porque é o que é a nossa natureza, né? A gente tá ali, a gente briga, né? A gente brinca. A gente gosta do caos, às vezes, né? Sim. Porque muita tranquilidade pra gente que vive nessa rotina. Obviamente, a gente precisa disso, né? A gente torce para que ninguém esteja passando mal. Sim. Mas... Quando acontece um resgate bem técnico, por exemplo, eu já fiz um resgate numa cachoeira.
Pois é, rapel, isso aí. Rapel, sim, que é um dos que eu gosto bastante. Tanto rapel quanto a gente não tem no nosso estado ainda, né? A gente está batalhando já há uns 4, 5 anos para instalar o guincho na aeronave, sim, né? Isso é... Bom, enfim, desde... aquele que fica pro lado de fora, assim... Isso. Você pode lançar o resgatista pelo guincho e recolher ele para dentro da aeronave. Que hoje vocês têm que descer pela corda, né? Então, o guincho, desde 1947, já se faz resgate com guincho. E a gente acaba não tendo guincho por N fatores. E acaba fazendo rapel da aeronave, que é uma outra alternativa. Usando uma técnica que foi desenvolvida nos anos 60, na Guerra do Vietnã. Que chama McGuire. E é uma técnica que ela é bem segura, apesar de ser uma técnica antiga. Hoje a gente tem materiais seguros, equipamentos, e a gente treina muito também, né? Então, essa ocorrência que eu participei de uma cachoeira, essas ocorrências mais complexas envolvendo o rapel da aeronave, eu gosto bastante. E são técnicas, né? Então, nessa específica envolvia meteorologia, porque a gente estava numa falésia, né? No meio a uma falésia, então a gente tinha micrometeorologia. Essa foi um resgate de alguma pessoa que se perdeu? Não, ela caiu. Essa pessoa pesava 130 quilos. Sim. E ela caiu num patamar da cachoeira e caiu no patamar de baixo. Então, a extração dela era bem dificultada, a aproximação da aeronave para fazer a vertical, para fazer o acesso, né? E tem que tirar todo mundo de dentro, muito, tem que tirar o peso, tal, muito, para ficar bem leve, para ele ficar pairado. Nessa ocasião, inclusive, eu, o comandante e o copiloto tivemos que calcular novamente o envelope da aeronave para ver se era possível, porque a vítima pesava 130. E nós tínhamos aí um peso máximo para tirar de 240. Então, a gente tem que botar a vítima mais o resgatista, mais o equipamento. E mais o combustível. Isso, e mais todo o CG, para ver se a gente... Condição meteorológica, para a gente ver se... E no meio da cachoeira. E no meio da cachoeira. Vapor, tal, não e com o pôr do sol se aproximando. Meu Deus do céu. A gente tinha, se eu não me engano... Isso é adrena, né? Isso é. Isso é adrenalina. Esse foi... Se eu não me engano, a gente tinha 14 minutos para fechar a ocorrência, né? Do start até o final. E nós fechamos em 11. Boa. Mas foi assim um furacão, né? Foi uma... Olha só. É um resgate que a gente não tinha falado, mas acontece muito, Acontece. Foi aqui na região de Ibirama. Sim. Essa que a gente tem uma região com bastante cachoeira, né? Sim. Infelizmente, as pessoas às vezes não tomam os devidos cuidados. Sim. E, enfim, a gente fez essa extração. Para mim, foi uma extração que marcou bastante, por ser bastante técnica, né? Envolver cálculo de peso e balanceamento, envolver área restrita para aproximação. Então, tinha que ter uma sintonia grande com o comandante. E foi uma das ocorrências que marcaram bastante. E outra ocorrência que, para mim, marca bastante, né? Marcou. Foi uma ocorrência em Mariscal, onde, junto com os guarda-vidas, mais 2 ou 3 vítimas, né? Eu tive que retirar da água. A gente mostrou ali o helibalde, mas no salvamento aquático nós usamos outro equipamento que chama o pulsar. Que é tipo um cesto, né? Que ele resgata a pessoa quando está se afogando, né? Isso, quando a gente tem mais de 2 vítimas, normalmente a gente utiliza ele. Porque se for uma, a gente tem um outro cinto que nós chamamos de sling, que a gente só engata na pessoa e consegue fazer a extração. E nesse caso eram 5 pessoas que eu tinha que retirar lá em Mariscal. O mar estava bem virado. E estava jogando a gente já contra o costão. E estava difícil, tinha bastante vento também para o comandante manter a aeronave no pairado para a gente fazer a acomodação das vítimas, enfim. E teve outra situação também, que foi uma situação recente, né? Que foi até aqui no próprio Rio Itajaí, onde uma pessoa acabou caindo da ponte. Da Ponte do Salto. Não se jogou, ela caiu. Ela caiu. Entendi. Não posso provar que ela se jogou. Senão está se comprometendo. Então ela caiu da ponte do Salto. Ela é uma queda alta, né? Uma queda de uns 20, 30 metros. E cai desacordado, né? Dessa altura. Né? Ela não estava desacordada. Ela estava perdendo consciência porque a gente estava voltando de uma parada cardíaca que nós tínhamos recuperado. E aí você falou bem do tempo-resposta. E nesse momento que a gente recebeu o chamado, não tinha tempo-resposta para voltar na base, pegar o resgatista e lançar o resgatista. Nós tínhamos 30 segundos até o ponto. E às vezes, se a gente vem pegar o resgatista, a vítima estava boiando ainda. Pode ter tomado água. Às vezes a gente afunda. perde a vítima. E foi quase isso que aconteceu mesmo nós indo direto. Então, dentro da aeronave mesmo, eu estava na posição de fiel.
Nós estávamos com 2 comandantes. E essa roupa tem dentro do avião, do helicóptero, não? Todo tripulante operacional tem. Nós temos uma mochila Já de tá operações. Então, a gente foi para operação, a gente bota essa mochila. Ela tem tanto kit de sobrevivência quanto os equipamentos de resgate. Para rapel, para aquático, tá tudo ali. Você se vestiu ali mesmo e tal? Tirei a farda que eu tava numa parada cardíaca. Botei o traje de salvamento aquático. O copiloto veio para trás para fazer as vezes do fiel, porque não tinha esse tempo hábil. Sim. Só que o resgatista, no caso ali, sou eu. Então, eu me tornei resgatista muito rápido, dentro desses 30 segundos. O copiloto veio à retaguarda para gerenciar algum risco e cotejar para o piloto, né? O comandante, no caso. E quando eu saltei na água, a vítima submergiu. E aí eu fui buscar ela debaixo, 1 metro, 1,5 metro debaixo d'água, consegui agarrar ela. E onde é que foi o ponto? Sabe a ponte do salto, tem a curva lá, onde tem aquela associação do... Tem uma associação ali, que eu não sei se é da Celesc, do Samai. Samai, eu acho que é. Acho que é do Samai. Tem uma curva e infelizmente tinha chovido muito antes, então o nível do rio estava alto e tinha muita correnteza. Entendi. E assim que eu pulei, eu consegui ainda ter uma avisada com a vítima. Dei o ok para a aeronave, né? Para a aeronave saber que eu não caí em cima de pedra, porque tem esse procedimento. Se a gente cai, como é rio, tem muita pedra, a gente não sabe o que está ali embaixo. Sim. Então eu tenho que dar o ok para a aeronave saber que na queda na água deu tudo certo, tá tudo certo. Continuei avisada com a vítima. Quando eu dei as primeiras braçadas, ela para baixo d'água. Submergiu. Aí eu consegui, fiz a técnica de salvamento, fui lá e peguei ela pelo capuz. Sempre por trás, né? Isso, na verdade foi porque como o nosso rio com chuva fica muito lodo, muito barrento, não tinha como ver muita coisa. Ver, né? Então a primeira coisa que eu vi ali debaixo d'água... no dia? Não estava chovendo, estava 6 graus. Tava frio? Tava frio. Foi em junho, 6 graus. E, enfim, e aí eu consegui puxar ela para cima. Aí ela começou a vomitar bastante. Sim. É uma vítima feminina, jovem, 21 anos. Sim. E aí eu consegui manter ela ali, a aeronave ficou ainda girando até eu conseguir, só que não tinha como a gente fazer extração pendurado. Então eu tive que rebocar ela contra a correnteza até... Eu ia procurar alguma das margens próximas, mas não tinha ninguém para me auxiliar. Então eu nadei cerca de 300 metros contra a correnteza com ela, até chegar na margem. Eu tenho até um vídeo, se quiser depois eu mando para vocês. Legal. E eu não sei se vai poder mostrar, né, por conta da situação em si, mas foi uma ocorrência que para mim foi... Eu saí daquela ocorrência, você falou, né, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu saí da ocorrência falando, é isso aqui que eu queria fazer na minha vida. É isso aí que é o negócio. Porque a vítima tá bem agora? Tá bem. Ela teve um afogamento no começo ali, um grau 4, 5, né? Não chegou... Engolir tanto. Desculpa, um grau 3 ou 4, né? Não chegou aí para uma parada respiratória, nem para uma parada cardíaca. Quando eu puxei ela para cima da água, ela vomitava bastante. Então até eu tive que fazer depois um tratamento ali por conta do vômito, de toda a parte que veio para cima de mim, né? Mas isso faz parte da nossa função, enfim. E o mais legal de tudo isso foi que com 6 graus consegui rebocar 300 metros. Nem lembrou dos 6 graus, depois sim, né? Mas na hora que eu entreguei ela para a equipe que estava aguardando na margem, né? Para os bombeiros que estavam aguardando na margem, que eu consegui entregar a vítima. Aí a aeronave já tinha executado o pouso, até era o Major Jair que estava nessa ocorrência. Eu lembro que foi muito legal porque aí a gente vê o espírito de corpo presente, né? Sim. Sempre. Eu lembro que tinha uma preocupação grande do Major Jair, do Tenente Amaral e da equipe médica também que estava a bordo da aeronave, porque a situação que eu estava, que eu saltei, era uma situação bem difícil para tirar a vítima de lá. Mas... Bom, a gente treina bastante para isso, na medida do possível a gente se cuida. Bacana, né? Isso aí deve dar e quando eu saí da água, ele veio imediatamente abraçar e comemorar que tinha dado certo. E chegou a arrepiar que essa ocorrência, para mim, não tem dúvida nenhuma. Porque tem que eu vou tem a humanidade atrás disso, né? Vocês são resgatistas, são bombeiros, são profissionais, mas tem a humanidade, né? É o lado humano, né? Tem o lado humano, que às vezes até em casa, né? Chega em casa, sim, o cara diz, cara, o que eu fui fazer? Debaixo do banho o cara fica pensando, que eu fui fazer? Que loucura. Tem umas coisas engraçadas assim, né? Mas foi muito legal. Muito legal. Até o pessoal do bombeiro comentava e a gente vibrou bastante.
E, que bacana, cara. Pô, essa é daquelas ocorrências que eu vou estar lá velhinho, se Deus quiser, né? Vou estar lá velhinho, vou lembrar. Tem uma história. E para a gente chegar na finaleira, antes de falar um pouquinho do Aeroclube aqui, eu quero falar contigo, cara, sobre a importância também dos arcanjos na enchente. Porque assim, ó, é uma coisa que a gente só lembra na enchente. Na enchente. É uma coisa que a gente só lembra na enchente, né? E a gente tem que levantar as coisas para tirar, que senão vai pegar água e as barragens lá em cima, né? Vai abrir a porta, vai fechar. Olhar na site da Defesa Civil. Então a gente não dá né? bola das barragens, né? A gente só dá bola quando enche. E agora a importância, né? A importância do arcanjo. Eu sei porque eu acompanhei o arcanjo, acompanhei vocês, coloquei nossos equipamentos à disposição aquela vez com o Major Jair, sim, né? E diga-se passagem, Santa Catarina tem essa movimentação, as pessoas acabam colocando seus helicópteros, aviões à disposição, no caso de enchente e resgate, só que a gente tem que ser comandado por alguém, né? E eu me lembro que o Jair falou assim, não, André, fica aí, quando realmente precisar levar alguma coisa, um remédio, aí nós vamos te chamar, porque acaba atrapalhando vocês, né? Isso, a gestão de desastre, né? Parte, obviamente. Bom, isso aí é desastre que vocês consideram? Isso, a gestão de desastres climáticos, né? Catástrofes, sim, climáticas, enfim, inundações, enchentes, até a gente teve no Rio Grande do Sul, né? Que teve, claro, bem presente isso também. Tem que ter uma gestão, né? Não tem como sair todo mundo, porque a gente fala que no afã é que pode acontecer muito. No afã a gente fala assim, nessa vontade de ajudar isso, vontade de ajudar, às vezes a pessoa acaba, como você bem disse, né, atrapalhando. Mais atrapalhando do que ajudando. Então, a parte da aviação que não condiz a resgate, é até importante salientar que não se nega essa ajuda nunca, sim, né? Mas existe precisa ser coordenada. Precisa ser coordenada, e nós, como aviadores, sabemos do tanto e o quanto é importante a segurança operacional. Então, até mesmo nós que só fazemos isso e treinamos muito para fazer o que fazemos, tem uma cobrança muito grande em cima da segurança. Não dá para uma pessoa que às vezes voa, né, numa condição assim, querer fazer o mesmo tipo de operação. Até sim, por isso tudo, né? Existe essa coordenação das aeronaves civis ficarem mais para a parte de transporte, porque auxiliam, sim, muito. Transporte, né? Ajuda muito, né? E também descarrega essa carga, né, que, sim, fica para os arcanjos. Inclusive, a gente agradece o pessoal, porque o arcanjo, os arcanjos, enfim, as aeronaves da Unidade de Aviação Pública, sim, ficam disponíveis para aquilo que é importante, que é aquela primeira resposta, o tempo-resposta com a equipe, enfim. Eu me lembro quando deu aqueles... Vamos lá, os dois problemas climáticos, vamos dizer assim, ano passado. Primeiro em Taió, eu lembro disso. Por algumas vezes eu tentei me colocar à disposição, mas não tinha nem lugar para pousar lá, porque tinha um helicóptero da PRF, tinha helicóptero da Polícia Federal, tinha helicóptero da Polícia Civil. Até a Águia de São Paulo tinha. Tinha Águia, não tinha nem espaço. Então, o próprio Major Jair falou, não, André, quando precisar, tá bom. E depois, Rio do Sul. Aí me lembro que de Rio do Sul, quando já estava baixando as águas e tal, eu fui dar um voo lá, estava Cavoque, fui dar um voo e tal. Cara, eu acho que tinha 8 helicópteros lá, né? Então, assim, a ferramenta helicóptero, como ela é importante. E voltando um pouco para Blumenau, como é importante o nosso modal, que é o nosso aeroporto, sim, nosso arcanjo, nossa base do arcanjo, porque acaba nessa região de catástrofe que acontece... A resposta é muito rápida. Sendo um apoio, porque o cara está isolado, ele deu uma parada cardíaca, está isolado. Precisa fazer uma hemodiálise. Uma coisa, eu ia falar. Não vamos dizer que... Não vamos colocar como simples, mas vamos colocar que a pessoa realmente ela precisa. Sim. Como é que ela vai fazer? Ela já sabe que precisa, né? Como é que ela vai fazer? Né? Vai precisar de um helicóptero? Né? O arcanjo. Então, isso aí, conta um pouco dessa experiência Rio do Sul, Taió e tal, que vocês viveram lá. Vocês praticamente moraram 30 dias lá, né? Sim. Praticamente isso. Eu trabalhei em Taió antes de vir para a Operação Aérea. Eu trabalhei em Taió, né? Trabalhei 3 anos em Taió. Olha só. Então, eu já conheço a realidade lá das enchentes, das inundações, sim, Rio do Sul, Trombuto Central. Sim. E, bom, vocês são naturais de lá também. Já sabem bem como é a história lá. E o arcanjo... Assim que a nossa defesa civil é muito bem estruturada e muito bem coordenada. Inclusive modelo até para fora do país. E a defesa civil ela já emite um alerta interno e a gente já começa a organização, né, ficar em uma prontidão para esse tipo de evento
cerca de 4, 5 dias antes. Isso movimenta tanto a nossa escala operacional, tudo, né? Abre-se o plano de chamada, você não pode sair da cidade, tem que ficar de prontidão para caso seja chamado. Existem inúmeros movimentos antes disso acontecer. E quando isso acontece, nós estamos aqui perto, né? Para dar uma resposta. Imagine que daqui a Rio do Sul, 20 minutos, a gente está dando a resposta. E assim, as pessoas vão estar em cima das casas pedindo ajuda. Os botes infláveis ainda vão levar um tempo. E a gente viu no Rio Grande do Sul, né? A importância que um helicóptero faz para a extração de pessoas que estão nessa situação. Então, são 30 dias que a gente fica ali. Sim. Muitas vezes a gente usa o Colégio Dom Bosco em Rio do Sul, como foi nessa vez, que é um local mais elevado. Sim. Mas até nessa última, a água que estava chegando já... Você tiver que sair, né? Foram para onde? Acho que, se eu não me engano, nos 2 ou 3 últimos dias, nós tivemos que sair e fomos para um campo próximo a 470. Tá. Tinha vários helicópteros lá, né? Tinha nessa última ocorrência aqui no estado de Santa Catarina, se eu não me engano, foram 8 ou 9. 8 ou 9. Era helicóptero da PRF, o Águia de São Paulo, o Águia de Santa Catarina, a aeronave da Polícia Civil de Santa Catarina, os 2 helicópteros nossos, né, do Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, e tinha mais o pessoal do Paraná, dos bombeiros do Paraná. E quem coordenava? Quem era a equipe que coordenava? Normalmente quem coordena é a instituição que é a vitimada, né, digamos assim. Então, tínhamos um oficial responsável só pela central de coordenação das operações aéreas. Então, tinha um oficial que ficava do lado da central de operações que recebia o chamado, fazendo essa triagem e distribuição. E depois que é montado esse cenário, digamos assim, para a organização, é efetuada aí sempre uma rampa padrão, por onde que porque não vai se aproximar de qualquer lado. Então, tem muito helicóptero ali, né? Uma rampa padrão, spots, né? Os spots acabam sendo padronizados, as rampas são padrão. Então, existe um rádio, né, que a gente fica coordenando. E, obviamente, em ocorrências maiores, catástrofes maiores, como Brumadinho e Rio Grande do Sul, aí a Força Aérea entra com mais estrutura também para fazer essa coordenação. Mas a unidade que está recebendo essa catástrofe, digamos assim, ela tem essa responsabilidade, né, de gerir essas operações. E o legal disso, Renato, esses tempos atrás o Major Jair esteve aqui, a gente conversou bastante, muitas curiosidades que acontecem sobre os equipamentos. E por isso que eu quis falar um pouquinho mais do operacional, do dia a dia, né? Sim. Do helicóptero hoje para a população, para aquele que vê a gente, está assistindo a gente, ele consegue ver o dinamismo de um helicóptero, o dinamismo dos arcanjos e o efeito resposta. Né? Falamos de enchente, falamos de parada cardíaca, de salvamento. Do salvamento ali na combate a incêndio, então, assim, a versatilidade é muito grande, né? E as pessoas acabam não vendo isso, porque acabam vendo o arcanjo passar na cidade, mas quando você vê na cidade, pode ter certeza que o BO é grande. O que eu recebo às vezes, a pergunta é: mas vocês não trabalham muito, né? Daí eu falei: olha, nós hoje somos uma das unidades de aviação pública que mais voam no Brasil, né? Nós vamos de 2h30 a 3 horas cada aeronave por dia. É bastante hora. Porque o helicóptero é aqueles voos curtos, né? Curtinho, 15 minutos, 20 minutos, isso aí. Acaba voando bastante. Legal. E agora eu quero mudar um pouco de assunto para falar um pouco do Aeroclube, que tu é professor aqui também, né? Sou, faz em 2 anos e meio. Conta um pouquinho da história aí do Aeroclube, né? O Aeroclube Blumenau passa por esse tema, por essa matéria. Se tu puder falar um pouquinho do teu tema, da tua matéria. Sim. Então, e do teu treinamento pro pessoal, né? Eu fiz... Bom, vamos lá. Vamos do começo, né? Sim. Além de ser bombeiro militar, sou educador físico, já afeto a área da saúde. E quando eu entrei no bombeiro militar, eu já tinha muito interesse na área de atendimento pré-hospitalar. Tá. Eu fui instrutor do projeto de bombeiro comunitário dentro do APH, né? Para o bombeiro militar. Sim. Durante 4 anos. Sim. Em 2015 eu fiz um curso avançado, que é o PHTLS, né? A instituição naquela época não tinha essa ideia. Hoje já é necessário que se tenha essa noção de PHTLS, que é um curso internacional, né? Para fazer esse tipo de atendimento um pouco mais avançado. E sempre me interessei na parte de primeiros socorros. Aí tive o feliz convite, né, de aqui pelo Aeroclube, o pessoal
precisava de alguém afeto, né? Que tivesse uma similaridade. Nada... A gente vive isso, né? O bombeiro militar ali no Arcanjo, nós vivemos o atendimento pré-hospitalar. E aqui eu tenho a parte de fisiologia de voo. Sim. E a parte de primeiros socorros, que meio atrelado já. Tu estás treinando aqui os comissários de bordo. Comissários de bordo, piloto comercial, piloto privado e INVA. Todos eles passam ou pela disciplina de primeiros socorros, sim, ou pela disciplina de fisiologia de voo. A fisiologia de voo é mais para um tipo ou não? Passa para o piloto comercial também? Não passa também, porque, na verdade, ela passa como uma... O que aborda, o que fala no tema? Assim? Basicamente, assim, para ser bem resumido, não ficar me estendendo, a fisiologia de voo, ela tange aos aspectos que mudam o seu corpo no que você ganha a altitude. Sim, pressão. Né? Lá, o Paul Bert lá fez a cama hipobárica desde os anos 1900. Sim. O pessoal já sabe que subiu, o teu corpo muda. Sim. E aí muda tanto numa pessoa que está normal, né? Estou aqui rígido, estou tranquilo. Se eu subir, o meu corpo vai ter alguns mecanismos compensatórios. E os pilotos, principalmente, devem reconhecer isso naquelas zonas de transição numa aeronave, por exemplo, não pressurizada. E a gente também fala bastante na parte de fisiologia de voo, no voo, principalmente o voo orientado, né, a VFR, onde você tem os aspectos do seu corpo envolvendo visão, audição, e aí a gente vai falar do CFIT, de desorientação espacial. Sim. Toda essa parte é comentada na parte de fisiologia de voo. Então, desde o atendimento de primeiros socorros, que a pessoa pode ter um mal que está cometendo aqui em ambiente normal, né? Aqui em altitude de pressão padrão. Mas, se ela subiu, às vezes essa doença, esse mal pode piorar. E piora por quê? Por conta disso que acontece com o ganho de altitude. Eu não sei se isso é papo de hangar ou não, mas fala que quando a pessoa bebe álcool aqui embaixo, ele vai fazer um voo, muda totalmente, quer dizer, potencializa? Ou não? Tem ou os... não é isso? Não, tem os efeitos... tem os efeitos que estão atrelados, principalmente à absorção de oxigênio do nosso corpo. E aí tem as partes as partes químicas, obviamente, né? Da ação do álcool no nosso cérebro. Então, um álcool, né, com uma deficiência de oxigênio, não estou dizendo uma deficiência total, né, mas uma baixa de oxigênio, vamos dizer que dá um astral diferente lá em cima. Piora, vamos dizer. Ele dá vamos dizer que dá uma potencializada, né, no efeito do álcool. Por isso que dá esse chilique a alguns passageiros, às vezes, né? Os caras querem quebrar tudo, abrir porta de avião. Aí depende de cada... Fica potencializado lá. Aí depende da individualidade biológica também. Sim, né? sim. Por isso que é importante os pilotos, né, por exemplo, manterem atividade física, né? Porque quanto mais condicionado, mais tolerante ou intolerante ele vai se tornar. Então, vai, de repente, numa aeronave não pressurizada, ele precisa fazer um desvio meteorológico que, né, vai voar numa zona que ele tem um tempo aí 2 horas, 2 horas e meia, que ele sabe que vai baixar o oxigênio. Ele tem que ficar esperto, obviamente respeitando a regulamentação, o cilindro de oxigênio, enfim. E fora a aula teórica, vocês têm uma prática também ou não? Junto com a aula teórica, eu procuro, né, aliar a praxis, né, pedagógica, né? Eu procuro passar a parte teórica. Para ele ter essa experiência. Depois que os alunos fixaram, que eu consigo perceber que eles fixaram aquele conteúdo, aí a gente alia a parte prática, bem mais básica, né? Porque, por exemplo, no exemplo dos comissários de bordo e comissárias de bordo, lá na frente, quando eles passarem na banca teórica da ANAC e der tudo certo no ingresso numa empresa, numa companhia, a empresa vai ter novamente um treinamento muito mais prático, obviamente, e dentro da sua própria padronização de atendimento no que tange primeiros socorros. Isso. Legal. Eles já chegam com uma base bem estruturada. Legal. E para encerrar, a aviação aí, o que o Renato pensa nos próximos anos? Vai ser um futuro piloto do Arcanjo aí, ou asa fixa? Como é que tá teus projetos aí com a aviação? Olha, 2019 eu chequei, né, mecânico aeronáutico. Sim. Então, hoje tu é mecânico também, né? Também. Uhum. Eu brinco, né? Eu falo, se chegarem para mim falar que o tapete voa, eu vou procurar aí a fantasia do Aladdin e vamos sair voando, porque
eu voei de parapente. Legal. Mas tem um projeto para vir, assim, para fazer o helicóptero? Então, eu tenho alguns objetivos ainda a ser... Você tem carteira de ultraleve, né? Se eu não me engano. Isso, estou fazendo no CPA, né? CPA, né? Isso, de aerodesportivo. Sim. Que é mais para hobby, né? A gente sabe que não tem essa capacidade comercial. Sim. Até tenho aí um objetivo que mais à frente ter minha própria aeronave, né? Obviamente compartilhada muitas vezes. Mas eu penso em ter uma aeronave desportiva leve para compartilhar, para eu fazer aí as viagens pequenas, para curtir mesmo. Como eu sou mecânico, tem essa parte que acaba atrelando junto, né? E por que não, né? Mais para frente a gente pode pensar em ser piloto de helicóptero. Hoje a parte financeira ainda não é prioridade, né? Eu não estou focando na minha parte financeira para fazer esse tipo de coisa, até porque eu estou bastante focado no meu desenvolvimento profissional enquanto tripulante operacional, resgatista, mecânico aeronáutico, envolvido na aviação, entusiasta, né, da aviação de resgate. Sim. Então, eu tenho ido para fora do país focado nisso. Professor, né? E professor. E eu estou focado nessa parte de construir bastante currículo, bastante network fora do país. Acabei de voltar agora da Argentina, estava num congresso de aeromédico lá e de resgate. E o que eu posso garantir é que, assim, nosso Brasil está muito bem. Muito bem. Ele evoluiu, né? Muito bem. Evoluiu nos últimos anos. O Brasil, aspecto máquinas e equipamentos, às vezes, né? Nós poderíamos estar melhor, principalmente Santa Catarina poderia estar muito melhor de máquina. Sim. Mas de equipamentos é muito boa, né? Mas em termos, até comentei lá na minha palestra no congresso, que não adianta a gente, às vezes, ter uma máquina de última geração e não ter uma equipe boa. Então, acho que o que destaca nosso serviço é a equipe. Nós somos extremamente dedicados, né? E sempre estamos nos dedicando, porque, obviamente, nós não somos perfeitos, mas a gente busca a excelência, né? A gente não fala a perfeição, né? A gente busca a excelência em tudo que a gente procura fazer. Bacana, então, Renato. Cara, foi uma honra aí conversar contigo. Obrigado. Eu que agradeço. Cara, o papo que se deixar, nós vamos até amanhã, né? E é muito legal conversar contigo aí. Tiramos algumas dúvidas, né? Eu espero aí que você curta, compartilhe também, comente, faça as perguntas. Depois o Renato vai entrar lá, né? Quando for pro ar, ele vai entrar lá e vai responder você. Porque é uma curiosidade e o Arcanjo desperta interesse da população, do aviador, do não aviador, porque faz um trabalho social, um trabalho de resgate tremendo para a nossa sociedade. Um abraço aí para todos aí da Flyjet, nossos apoiadores, Van Hall, Nuvme, Hangar 33, La Bela Pizzaria e Aeroclube do Blumenau. O que tá trazendo aí, João? O João veio do nada aí, vem com as caixas. Do nada veio quietinho. O que é isso aqui, João? Meu Deus do céu, olha aqui. Só senti um... É só porque o Renato veio aí, tu traz. Só senti um cheiro. Vê o sabor que é. Olha, meu Deus, cara, só porque o Renato vem. Olha aí, ó. Eita. Pizza da Labela. Obrigado, Labela. Mais uma pizza aí para brilhantar aí o nosso podcast, o nosso AsaCast. Estão pedindo para levantar aqui para dizer que é de verdade mesmo, né? Fala aí, João, o que é? Fala aí. Calabresa. Margarida e portuguesa. Margarida e portuguesa. Pessoal, um abraço. Até o próximo AsaCast. Valeu. Até o próximo.